Muito boa noite a todos oficialmente. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, esse estudo do Evangelho. E como a gente sempre faz aqui, nós vamos agora nos preparar para o estudo, levar o pensamento a Jesus. Então eu convido a todos que a partir desse instante você leve seu pensamento a Jesus, traga o seu pensamento para o momento presente, para o aqui e o agora. Busque uma respiração mais tranquila, mais profunda. Enche seu peito de ar e solta. Respire. E a partir de agora, comece a relaxar seu corpo físico. Iniciando pelos seus pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Relaxando o seu quadril. Relaxando o seu abdômen, seu peito. Relaxando toda a extensão da sua coluna, cada vértebra da sua coluna. Seus ombros, braços. Relaxando suas mãos. Respira, enche o peito de ar e solta. Relaxa o seu pescoço e nuca. Relaxa o seu rosto. Seus olhos, pálpebras, sobrancelhas, testa. Relaxe seu couro cabeludo. Isso. Dessa forma, seu corpo mais relaxado permite que a sua mente fique mais serena, mais tranquila, mais leve. E assim, você começa a entrar em contato com você mesmo, com você mesma, com a sua essência, que é divina. E talvez, a partir desse momento, você consiga visualizar lá no seu íntimo, no fundo do seu coração, uma pequena luz ou uma pequena chama, que é a sua essência. Você se conecta a ela. E então você agradece. Agradeça por mais um dia. Deus te deu de oportunidade, de experiência. Agradeça pelo convívio com as pessoas que você ama, que ainda estão presentes na sua vida. Agradeça pelo teto que te abriga. Agradeça pelo pão que te alimenta, por tudo de bom que Deus te permite experienciar todos os dias. Porque a gratidão é um combustível que faz com que essa sua luz interior possa ir expandindo, crescendo. Quanto mais você traz gratidão e amor no seu coração, mais essa luz interior que você tem aí dentro vai aumentando, expandindo, crescendo. Até que essa luz então envolva todo o seu corpo, todo o seu sistema. Você se auto-ilumina. E isso vai te reequilibrando, te restabelecendo cada vez mais. Mas você continua trabalhando a gratidão dentro do seu coração. E essa luz expande ainda mais, circulando os limites do seu corpo agora. Ela vai aumentando até que ela envolva todo o ambiente em que você se encontra. Você irradia essa luz de você, como se fosse um pequeno sol que ilumina e aquece tudo à sua volta. Irradia agora essa luz, isso. Quanto mais você expande e irradia sua própria luz, mais uma sensação de bem-estar,
uma sensação revigorante toma conta de você. E assim a sua luz irradiada se conecta com a minha, que se conecta com cada pessoa que está presente nesse estudo de hoje, seja fisicamente, virtualmente, ou até mesmo espiritualmente. E assim vamos formando uma linda corrente de luz que irradia de nós mesmos e nos propicia trocar impressões e sensações, um reequilibrando o outro. Isso nos conecta também aos nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, e isso também nos conecta a Ele, nosso grande mestre e amigo, nosso querido Jesus. Sim, experimentamos nessa corrente de luz uma sensação de amor infinito que Ele nos doa a todo instante. E assim, conectados uns aos outros e a Ele, a gratidão aumenta ainda mais para agradecermos verdadeiramente a Ele por essa oportunidade. Nós oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, vai se reconectando ao seu corpo agora, vai voltando para ele aos poucos, percebendo seus membros, percebendo seu corpo, volta para o seu corpo agora, consciência para ele, e assim quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal, estamos irradiados, conectados, né? Bem sintonizados para a gente começar o nosso estudo de hoje. Pessoal da internet que entrou durante a nossa oração, nossa irradiação, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Estudo esse que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Hoje vamos fazer a leitura do último item do capítulo 6 do Evangelho, o capítulo do Cristo Consolador. Hoje a leitura do item de número 8, para quem gosta de acompanhar, com o Evangelho nas mãos, item 8 do capítulo 6, o Cristo Consolador. Um capítulo maravilhoso, profundo, espetacular, porque é um capítulo onde que o próprio Cristo fala conosco. Vinde a mim, vós que estáis em aflição, vós que sofreis, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a gente está entendendo por que ele disse isso. Porque quando nos conectamos a esse grande mestre, esse grande amigo, que nos ama incondicionalmente, por que quando nos conectamos a ele, o nosso fardo fica mais leve? Porque a gente, conectados a Jesus, a gente começa a compreender o que ele veio nos ensinar aqui, quando esteve aqui pisando nessa terra, que é o amor. Ele veio nos mostrar o caminho, nos mostrar que o caminho para sermos verdadeiramente felizes, para nos sentir verdadeiramente plenos, completos, o único caminho que vai nos libertar, nos salvar, nos deixar aliviados de qualquer dor é o caminho do amor. Como dizia Paulo de Tarso, o único caminho é o amor. Nos conectando a Jesus,
nós nos desconectamos das ilusões da matéria, das perturbações que as nossas imperfeições nos trazem todos os dias. Essas imperfeições que cada um de nós temos, porque nós estamos no começo da nossa evolução, né? Essa imperfeição que todos nós carregamos, né? A impaciência, tudo aquilo que a gente traz, às vezes a incompreensão, o julgamento, a falta de perdão, tudo isso nos traz mais peso. Tudo isso faz com que nós busquemos com as próprias mãos colheitas amargas, consequências que nos fazem sofrer. Por exemplo, quando não perdoamos. Quando não perdoamos, carregamos aquele rancor, aquele ressentimento. Enquanto o perdão não fizer parte do nosso coração, o ressentimento vai perdurar. E o ressentimento vai nos causar mais dor, mais sofrimento. Por isso o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Porque quando aprendemos a superar o nosso próprio orgulho e começar a perdoar, esse ressentimento que acaba sendo um peso para cada um de nós. Tá. Quem pede aqui eu permito. Assim. Tá, ótimo. Entrou Cristina agora, não é não, né? Ah, tá. Boa noite, Cristina. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite para todos. Eu estava sumida, eu estava doente com dengue. Está melhor? Graças a Deus. Que bom que está melhor. Então, por exemplo, voltando ao assunto, né? Quando a gente entende, quando ele fala para nós do amar ao vosso irmão, do perdoar, e aí você realmente supera a si mesmo e consegue perdoar, que é uma tarefa para nós, uma tarefa bem difícil, devido ao nosso grande orgulho, nossa vaidade. Você, ao perdoar, você está tirando de você toda aquela mágoa, toda aquela dor, todo aquele ressentimento que você carrega daquela situação que te causou tudo isso. Então, ou seja, você se liberta. Por isso, meu fardo é leve. Porque a gente se desapega, se desprende das coisas ilusórias que a matéria coloca na nossa vida todos os dias. A gente começa a realmente dar valor ao que tem valor. Porque quando ainda estamos presos demais na matéria, a gente valoriza o desnecessário e desvaloriza o necessário. Eu estou falando aqui no sentido de alma, não no sentido material. Quer ver um exemplo? Um pai que chega estressado do trabalho em casa, teve 1000 problemas no trabalho, está com a cabeça desse tamanho, chega em casa, tudo que ele quer é um bom banho e deitar na cama e descansar. E aí ele chega em casa, vem o filhinho dele correndo, papai, papai, para abraçar ele. E ele está tão cansado, estressado com as coisas do mundo, que ele simplesmente ignora o filho. Agora não, meu filho, papai está muito cansado. E ele simplesmente se abdica de receber o abraço mais sincero, de amor mais puro que ele poderia receber, que poderia recarregar todas as suas baterias. O amor sincero de uma criança, do próprio filho. Aí, o filho cresce, o filho vai voar, vai para o mundo, aí ele lembra, nossa, que saudade eu sinto do meu filho quando ele era criança. Como eu me arrependo de não ter aproveitado aqueles momentos que eu pude ter com ele e eu simplesmente não aproveitei. Aí que ele vai ver, quando perde,
Quando não tem mais, que ele vai dar o devido valor para aquele momento que ele julgou insignificante, que ele menosprezou. E na despedida vai fazer muita falta. Seja uma despedida para o filho, sei lá, talvez vai trabalhar em outro país, vai trabalhar fora, ele vai sentir muita saudade. Ou a despedida do corpo físico, que vai causar muita saudade. Então, essas coisas que muitas vezes, iludidos com as coisas do mundo, nós fechamos os olhos e não damos valor para elas. Só que Jesus veio para nos mostrar o que realmente tem valor. E aí o fardo fica leve. Fala, meu irmão. Não esquece, fala de orgulho, perdoar. As pessoas que têm orgulho de perdão. É tudo mais ele pedir perdão da pessoa. Se o amor pela outra pessoa, pedir perdão também. Os seus filhos. Para ser perdoado, tem que pedir perdão. Entendeu? Os caras que não ganham do nada, perdoam ele aqui. Também ser útil para outras pessoas que merecem. Então, pedir perdão para as pessoas. Exatamente. Pedir perdão é ter humildade, né? Reconhecer o erro que cometeu. Não olhar, só que não. Aí ele te perdoa, você não chega nem dá um passo, a pessoa precisa da perdão. Aí você está. Exatamente. Exatamente. Pedir perdão e perdoar. Perdoar é o mais importante. Porque quando você pede perdão, o que você está fazendo? Você está, como diz aqueles comediantes, né? Calçando a sandália da humildade, né? Enxergando que você cometeu uma falha e abrindo oportunidade para outra pessoa para corrigir aquela falha. Né? Então, além de você reconhecer o seu próprio erro, você está querendo se reconciliar com o próximo. Boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Os dois na situação estão ganhando em relação a Os dois. E por isso, quando Jesus falou, vinde a mim, que meu jugo é suave, meu fardo é leve, é esse fardo que a gente deixa de carregar quando a gente segue o que ele nos ensina com relação a todas as atitudes e todos os nossos comportamentos, quando a gente se liga ao amor, que é o nosso verdadeiro destino como espíritos. Todos nós vamos caminhar, evoluir até chegar ao grau máximo de evolução. O grau máximo de evolução do espírito que, incondicionalmente, todos nós um dia vamos chegar lá, pode demorar muito tempo, mais tempo ainda ou menos, vai depender de cada um de nós. O grau máximo de evolução é o grau do amor. Os espíritos que já alcançaram um nível superior, maior nível, maior estágio espiritual que existe, é o nível do amor. E o único que pisou aqui na Terra, que já estava nesse nível de evolução, o próprio Jesus. Ele olhava para tudo com amor. Ele respirava o amor. Mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nas situações mais desagradáveis, ele vibrava no amor o tempo inteiro. Isso é fato. E tão fato que alguém aqui, nesse estudo hoje, já ouviu algum caso, leu em algum lugar, ouviu falar que Jesus adoeceu em algum momento? Você ouviu falar de Jesus doente? Por que ele não adoeceu? E olha que ele ficava dias, semanas, muito tempo sem se alimentar direito, às vezes sem se hidratar, muitas vezes andava descalço, e tudo que ele fazia, ele andava a pé, mal usava um burrinho vez ou outra, né? E nunca se ouviu falar de Jesus doente. Mesmo às vezes com uma alimentação precária. Por que ele nunca ficava doente? Porque ele só vibrava no amor. A mente dele,
o coração dele estava sempre vibrando no amor, em coisas positivas. Não tinha como ele atrair nada negativo para ele. Consequentemente, o corpo físico dele não sofria nenhum ataque de qualquer vibração inferior, nem física. Quando nós vibramos no negativo, pensamentos negativos, vocês vão achar isso nos livros de André Luiz, Domínios da Mediunidade, Mensageiros, Missionários da Luz. Ele fala, nós, com pensamentos negativos, produzimos larvas psíquicas. Larvas psíquicas. Essas larvas psíquicas que nascem dos nossos pensamentos negativos, impregnam no nosso perispírito, refletem esse mal para o nosso corpo, causando doenças físicas. A mente é a base de tudo, gente. Joana de Ângeles fala que a causa de todas as doenças humanas está na mente. Por incrível que pareça, por mais que seja difícil de você acreditar nisso, isso é verdade. Se a sua mente não estiver sadia, o seu corpo vai adoecer. Quer uma prova? Hoje a gente vive uma das maiores pandemias de depressão, crise de pânico, crise de ansiedade que já existiu na face da Terra. Que te trazem sintomas físicos, às vezes semelhantes a de um infarto. E eu estou falando de experiência própria. Minha própria mãe teve uma crise que ela estava com sintomas de infarto, corremos com ela para pronto-socorro, fizeram uma batelada de exames, e ela não tinha nada no coração, no físico. O que os médicos disseram? Isso é crise de ansiedade, estresse. Deram calmante para ela, ela melhorou, voltou para casa. Sintomas de infarto, dor no peito, fadiga, falta de ar, sensação que ela ia morrer. Tudo isso oriundo da crise de ansiedade muito aguda que ela enfrentou. Provando que realmente a causa das doenças está na mente. Fala, meu irmão. A gente vê também que a gente só se torna espírito puro se nós tivermos a prática do amor, seja na conduta e por pensamento também, principalmente. E a gente vê que Jesus é o caminho para nós conseguirmos o maior mandamento, que é a lei de amor. E é uma coisa interessante que, quando Maria estava no sepulcro junto com Pedro falou assim, nossa, eu nem despedi dele, neguei ele 3 vezes. Aí Maria falou assim, busque ele e ele o achará. Ou seja, se nós buscarmos Jesus para nós sermos uma pessoa melhor e, assim, consequentemente, tornar espíritos cada vez mais evoluídos, ele, consequentemente, estará dentro de nossas vidas e em todas as nossas intenções. Exatamente. Quando a gente vibra no amor, que é o ponto mais alto da evolução espiritual do universo, a gente só vibra em coisas boas. Você não vai produzir larva psíquica. Você não vai atrair nenhuma doença para você. Por isso eu dei o exemplo de Jesus nunca ter ficado doente. Porque ele vibrava no amor. E esse é o único caminho. É por isso que o fardo dele é leve. O que se torna difícil para nós cumprir com tudo que ele nos ensinou? As nossas próprias imperfeições. Na semana passada, ele fala assim, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. Então, como que a gente faz para extirpar essas imperfeições e todas as outras que nós temos? Impiedade, mentira, erro, incredulidade. Fazendo o contrário. Se eu minto, eu vou passar a ser uma pessoa mais sincera, mais verdadeira. Se eu sou impiedoso, eu vou passar a compreender melhor o outro. Para que eu, compreendendo o que o outro está passando, eu pare de julgá-lo e deixe de ser impiedoso com aquela pessoa. E aprenda a desenvolver em mim a piedade. Me colocar no lugar do outro.
entender o sofrimento do outro. Incredulidade, falta, né, de fé, falta de fé. Muitas vezes nós temos a falta de fé em nós mesmos, e eu nem estou falando de Deus ainda. Quantas vezes você já duvidou de você mesmo? Quantas vezes você já se viu numa situação em que apareceu um desafio na sua vida e a primeira coisa que você falou para você foi: não vou dar conta. Quantas vezes você já fez isso com você? Falta de fé. A fé tem que começar em nós, com nós mesmos. Você tem que acreditar em você. Se você não acreditar, quem vai? Se você não acreditar que você é capaz, quem vai? Lembrando que existe uma lei universal chamada livre-arbítrio. Ou seja, o que eu decido para a minha vida é lei. Deus respeita isso. Se eu decidir por determinado caminho, mesmo que ele saiba que aquele caminho vai me trazer consequências dolorosíssimas, ele respeita a minha decisão. Porém, eu vou ter que arcar com as consequências. A escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. E é assim que ele nos permite agir e aprender. É assim que ele faz com que a gente aprenda. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Então, se você fala para você mesmo: eu não consigo, eu não sou capaz, Deus vai respeitar isso. E você, acreditando nisso, que você não é capaz, você está criando ali, diante de você, uma barreira intransponível. Você mesmo está colocando um muro na sua frente que vai te impedir de dar o próximo passo. Porque você está falando para você: eu não consigo. Se você fala isso para você, quem vai poder te ajudar? Qualquer objetivo que você tenha, qualquer desafio que apareça na sua vida, se ele apareceu, se Deus permitiu aquilo acontecer com você, é porque ele sabe que você é capaz de suportar. O problema é que, na maioria das vezes, você fala para você: eu não sou capaz. E você se trava, e você cai. E aí vem um segundo momento de muita dor, de muito sofrimento para o ser humano. Quando você fala para você que não é capaz, você se trava, você cai. Quando você cai, mete a cara no chão, quebra os dentes da boca, está sangrando, está doendo, você fala assim: a culpa é do fulano que não me ajudou. Aí você joga a culpa no outro. Deus é injusto comigo. Tudo começou pela sua falta de fé em você, a sua incredulidade. Então passe a acreditar mais em você. Se Deus colocou qualquer pedra ou obstáculo no seu caminho, vou até reformular essa frase. Se você, por algum motivo, escolheu passar por um caminho que está cheio de pedra, que não é Deus que coloca a pedra no nosso caminho, nós é que procuramos com as próprias mãos. Se você está passando por um caminho tortuoso, cheio de pedras, e se Deus permitiu isso, é porque ele sabe que você é capaz, sim, de superar, de suportar, de vencer. Agora você tem que acreditar nisso. Você tem que falar para você: eu vou conseguir. Custe o que custar, eu vou conseguir. Então, para de falar para você que você não é capaz. Joga esse hábito fora. Se está difícil, você pode até falar assim: eu ainda não consigo. É diferente. Eu ainda não tenho os recursos, o conhecimento necessário para vencer esse obstáculo. Ainda. Mas eu ainda vou ter, porque eu vou correr atrás e vou conquistar. Isso é ter fé.
Isso é plantar no seu coração, na sua mente, a fé. A fé em você mesmo. Depois você fala assim, e Deus está do meu lado e Ele vai me mostrar o caminho. E Ele vai te mostrar o caminho. Quer ver a prova? Vamos à leitura que vai provar isso que eu estou falando. É o item número 8 do capítulo 6. Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte. Ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras: devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Isso aqui veio confirmar tudo que eu acabei de falar, da mente, do corpo. Vou ler de novo, ó. O coração bate melhor, a alma se serena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. O Espírito da Verdade. Havre, 1863. Então, primeiro ele fala, Deus sempre, 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 sem exceção, vai consolar, amparar e nos dar força. Porque Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai amoroso. Você já viu um pai amoroso abandonar seu filho? Você já viu um pai amoroso deixar o seu filho à beira do sofrimento e não fazer nada? Ele é um pai amoroso. Então, ele sempre vai nos consolar. Ele sempre vai nos mostrar o caminho, de uma forma ou de outra. Às vezes, ele não mostra o caminho que a gente espera, porque ele sabe qual é o melhor caminho para nós. Então, ele vai nos mostrar o caminho, o melhor caminho para nós. Ele vai nos consolar, porque ele é o nosso grande Pai amoroso. O que é Deus? Pergunta de número 1 do Livro dos Espíritos. Causa primária de todas as coisas. Soberanamente justo e bom. Quando fala soberanamente, é o máximo que existe de bondade, de justiça e de amor. Então ele não vai nos abandonar. E aí, essa frase a Dona Generosa gosta que eu falo ela. Uma frase de uma senhorinha que eu via muito, eu já falei várias vezes aqui, para quem ainda não ouviu, vai ouvir agora. A gente ia muito na casa dela, uma senhorinha, mais de idade, eu ia muito pedir conselhos para ela, é como se ela fosse uma vozinha de alma que eu tinha. E ela falava, meu filho, por riba de Deus, tem Deus. Ou seja, o que é maior que Deus? Vocês conhecem algo maior que Deus? Então, se não tem nada maior que Deus, e Ele é o Criador de tudo, e Ele é o seu Pai, você está com medo de quê? Por que você está colocando tanta craminhola na sua cabeça, falando para você que você não vai dar conta? Falando para você que você não vai conseguir. Sendo que o seu Pai é o maior ser do universo, o Criador do universo. E Ele está o tempo todo pronto
para enxugar a sua lágrima. Não importa qual seja o motivo dessa lágrima. Ele está sempre a postos para te consolar, para te amparar, para te dar força. Por isso, Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se o teu pai é o maior ser do universo, por que você tem tanto medo? Por que você não traz essa fé aí que você tem aí dentro de você? Faz ela resplandecer de você. E faz essa fé ser capaz de te curar. Porque Jesus falava. Todas as pessoas que pediam ajuda para ele, ele perguntava: você crê que poderá ser curado? Ou seja, primeiro ele instigava a pessoa a trazer a fé dela, para depois realizar. Porque ali era a base de tudo. Se a pessoa não tinha fé, Jesus não poderia fazer nada. Porque partia da fé da própria pessoa, assim como aquela mulher que tocou as vestes do Cristo, tocou na beiradinha da barra da roupa dele e foi curada. E ele percebeu aquela fé tão grande que ele pergunta: quem me tocastes? E ele olha para ela e ela se arrepende. Ela acha que ele ia repreendê-la por aquilo, porque todo mundo se afastava dela, porque ela não parava de sangrar. Fui eu, mestre, me perdoe. Eu só queria me curar. E ele responde: não, minha filha, foi a sua fé que te curou. Foi a sua fé. Fala, dona Generosa. Boa noite a todos. A primeira frase aqui: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Lembrando, outras mensagens que nós temos, outros livros, conta sobre a aflição que Jesus oferecia àquelas pessoas humildes e simples, sofredores, leprosos, desequilibrados, obsidiados. Então, disse assim Emmanuel, eu serei rápida. Emmanuel diz assim, que depois da primeira multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes, 5.000 pessoas, era muita gente. Segunda multiplicação dos peixes, dos pães, 7 pães, não tinha peixes. Interessante. Aí Jesus pediu a alguns discípulos, ou apóstolos, que emprestassem o barquinho e eles fossem margeando o lago de Genezaré, parava aqui, com a visão espiritual dele, ele falava: vamos parar aqui, porque aqui tem alguém que nós podemos ajudar. E assim Jesus foi atendendo aos aflitos através do barquinho. Por quê? Não tinham dinheiro suficiente para oferecer o pão. E o povo ficava desgastado, irado, com fome. Então, Jesus, olha a visão de Jesus. Vamos falar o evangelho aos poucos, parando em cada cidade e atendendo aqueles que mereciam realmente os aflitos. Muito obrigada. Excelente, dona Generosa. Deu para ouvir, pessoal? Tá baixinho aqui, deu para ouvir? Excelente. Tá vendo como ele trabalhava com a fé e ele produzia os milagres? Porque ele se baseava na fé. Ele precisava da fé para produzir aquilo, porque é a fé que transporta montanhas. Então, se você acreditar verdadeiramente, sinceramente, que você vai conseguir, com a ajuda de Deus, superar, você vai superar. Mais cedo ou mais tarde, você vai superar. Pode ser que não seja no tempo que você quer. É no tempo de Deus. Mas que vai acontecer? Vai. Sabe por quê?
Porque tudo vai passar. Tudo passa. Como dizia o Chico, isso também passará. Então, olha só por que ele é tanto o Consolador. Olha o que ele nos faz, como ele nos conecta a Deus dessa forma brilhante, maravilhosa, entendendo o que ele disse. Que nós seremos consolados. Todo aquele que sofre será consolado. Porque todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus, o maior ser do universo. E aí, ele fala aqui de duas palavrinhas que são o segredo para a felicidade e para o desenvolvimento humano. Duas palavrinhas. Se todo ser humano praticar essas duas palavrinhas, ele vai se libertar, ser feliz. Devotamento e abnegação. Devotamento, dedicação, comprometimento. Quando eu me devoto, quando eu me entrego àquilo que eu vou fazer. Quando eu me entrego de corpo e alma naquilo que eu preciso fazer para mim, para buscar a minha felicidade, o que realmente importa na minha vida. Quando eu coloco toda a minha energia em prol daquele objetivo que é importante para mim, para as pessoas que eu amo. Isso é devotamento. Ali, no devotamento, gente, não tem esse negócio de, será que eu vou conseguir? Ai, tá tão difícil. A pessoa devotada não consegue pensar dessa forma. Ela simplesmente enxerga o objetivo e ela vai trabalhando em cima daquele objetivo. E não importa o desafio que venha, ela se dedica ainda mais. Vem uma barreira, ela se dedica mais para superar. Vem outra, ela se dedica mais ainda e ela vai se esforçando. Ela não perde tempo em reclamar. Ela não para respirar. Ai, como eu estou cansado. Ai, como está doendo. Ai, Deus podia me ajudar. Deus já está ajudando. Ela sabe, ela tem certeza. A fé dela está 100%. Então, por isso ela é devotada, compenetrada, comprometida naquilo que ela precisa fazer. Ela não perde tempo com ilusões, com coisas que podem desviá-la do caminho, tirar a atenção dela. Tem um documentário, não sei se vocês já viram na Netflix, daquele ator de Hollywood lá, ficou famoso porque ele foi fisiculturista, depois ator, o Arnold Schwarzenegger. Se você não viu aquele documentário dele, vale a pena, porque tem coisas ali que dá para tirar como lição de vida. Ele conta que ele tinha um irmão, e eles tiveram uma criação muito, mas muito bruta mesmo. O pai dele era muito sistemático, muito bruto, exigia muito dos dois. Então ele aprendeu a lutar pelo que ele queria, porque o pai dele não dava moleza. Então, assim, ele pegou essa criação dura que ele teve como uma alavanca para ele enfrentar a vida e conquistar os objetivos dele. Tanto é que ele ficou famoso. Ele conquistou os objetivos dele. Ele foi campeão. Só Mr. Universo lá, fisiculturismo, ele foi 8 vezes. Ele decidiu que, nossa, eu já ganhei tudo, eu não quero mais, agora eu vou ser ator. E virou um ator famoso, mesmo tendo um sotaque carregadíssimo, que ele é austríaco, ele conseguiu ser um ator famoso de Hollywood. E foi famoso no mundo inteiro. Né? Quer dizer, a vida vinha com os obstáculos e por causa da dureza da criação dele, ele lutava ainda mais até conseguir o que ele queria. O irmão dele, que teve a mesma criação dura, quando vinha obstáculo, ele ficava triste. Ele lembrava da dureza que foi criado e ele amolecia. Ao invés de bater firme, ele amolecia. O que aconteceu? O irmão dele entrou numa depressão profunda e, se eu não me engano, suicidou-se. E aí me perguntaram para ele fala no comentário, não fala a pergunta, mas fala a resposta que ele deu. Ele fala assim: eu não tive
tempo para me deprimir. Porque sempre eu colocava na minha vida um objetivo e eu ia atrás desse objetivo a todo custo. Lembrando que quando fala-se todo custo, não significa passar por cima dos outros, prejudicar os outros, não. Esse a todo custo é esse devotamento que a gente está falando. Essa dedicação, esse afinco no objetivo e vai com tudo para realizar. Então ele falava, eu via o objetivo na minha frente, estabelecia os passos que eu tinha que dar e lutava para conquistar aquilo com todas as minhas forças. E conquistava. Então eu não tinha tempo para pensar em me deprimir. Ou seja, aquele que realmente é devotado, que traz a sua fé verdadeiramente à tona, ele vai enfrentar muito obstáculo. Não é pouco, não. É muito. Mas ele vai vencer. Pega as histórias das pessoas de sucesso para você ver. Vai saber as histórias das pessoas que se tornaram referências no mundo. Em qualquer área. Seja no campo profissional financeiro, seja os gigantes de alma. Chico não teve desafio, não, gente? A vida do Chico foi fácil, né? Foi só mar de rosa, os mentores cuidando dele, tudo vinha fácil para ele. Foi assim? Quantos desafios o Chico enfrentou e continuou com muito devotamento, com muita dedicação, com muito trabalho, com muita disciplina. Qual foi a primeira coisa que Emmanuel falou para ele? Disciplina. Você vai ter que aprender 5 coisas. Disciplina, 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 disciplina e disciplina. Muito devotamento. Você quer alguma coisa na sua vida? Seja devotado. Se dedique, se entregue naquilo. E para de olhar para a dificuldade. Olha para as oportunidades. Traga sua fé a 1000 e vai. Confie em você e vai. Devotamento. E a outra palavrinha, abnegação. O que seria essa abnegação? Abnegação vem do latim abnegato onis, que significa recusa, negação. Como assim? É quando eu nego, não a mim, quando eu nego tudo aquilo que pode me atrapalhar. Quando eu rejeito tudo aquilo que pode ser algo que possa me atrapalhar a atingir os meus objetivos. Quando eu renuncio, eu nego todas as minhas imperfeições. Por exemplo, quando eu tenho abnegação e eu renuncio da preguiça. Nossa, eu estou tão cansado, eu quero só meu sofá agora. Ai, meu sofá. Que delícia, meu sofá. Só que você tem um monte de coisa para fazer. E o seu sofá não vai te ajudar a conquistar o que você precisa. Às vezes você tem um prazo apertado para entregar algo, não importa o quê. E se você se deixar ter o prazer do sofá, você não vai conseguir atingir aquele objetivo. Você não vai entregar o que você precisa entregar. Às vezes você precisa se abdicar do sono. Às vezes passar algumas noites em claro. Tem uma filosofia aí do mercado financeiro que fala: o sucesso é esporte para poucos. Porque aquele que deseja e almeja o sucesso com toda a sua força, ele se abdica do sono, do final de semana, do descanso. Ele se esforça um pouquinho a mais. Aquele que ganha medalha de ouro, ele se esforçou 1/10 de segundo a mais que o segundo lugar. Mas ele se esforçou a mais. Então, a abnegação é quando você nega tudo aquilo que pode te impedir de continuar. Preguiça, orgulho, vaidade, autopiedade. Ai, não consigo, isso é muito difícil para mim. Não é para mim, não nasci para isso. Enquanto você está falando isso para você, você vai continuar tendo os mesmos resultados que você tem. Quer ter um resultado diferente?
Você vai ter que fazer algo diferente. E para fazer algo diferente, você vai precisar se abnegar. Você vai precisar negar. Você vai precisar se desfazer de alguma coisa ali que pode estar te impedindo. Queria tanto melhorar meu salário. Ai, mas é tão bom acordar tarde. Detesto acordar cedo. Entende? A abnegação é isso, gente. É você realmente se esforçar e deixar essas imperfeições que são hábitos que hoje fazem você ficar estacionado onde você está. Se você não mudar esses hábitos que te fazem tanto mal, você não vai mudar, não vai melhorar, não vai sair de onde você está. Vai precisar do seu esforço íntimo, sim. Vai exigir a sua abnegação e o seu devotamento. Não tem outro jeito. Sabe por quê? Tem outra lei no universo que impera, que é a lei do mérito. Se você não fizer a sua parte, Deus também não vai ter como fazer a dele. Você tem que fazer. Você tem que dar o primeiro passo. Pode falar, dona Generosa? É mais um pouquinho sobre a aflição. A primeira frase. Lembrando de Simão Pedro. Ele tinha uma esposa muito boa, compreensiva, abnegada, que o compreendia em tudo, porque ele era rude, grosseiro, egoísta, respondia tudo com uma resposta. Mas dentro da sua casa também tinha uma aflição lá dentro. A sogra. A sogra não combinava com ele, viviam as turras, ela não aceitava a pobreza em que viviam, e ela não aceitava. Quando ela viu Jesus curando as pessoas, está na lição número 18 do livro A Boa Nova. Só vou citar. Ela falou assim, nossa, Pedro, Jesus cura. Vamos falar com ele, para ele cobrar um denário, né? Cobrar as curas, e nós vamos ter uma vida boa agora. Mas aí, a gente vê, né? Jesus não era para isso. Aí eles viviam sempre em discussão. Um dia ela adoeceu e ficou bem mal, que naquela época não tinha hospital, não sabia o que ela tinha, e ela ficou febril. Aí Jesus estava lá, ele disse, mestre, a minha sogra vai morrer, está com uma febre de tremuras, vamos ao quarto. E Jesus se dirigiu ao quarto e, impondo as suas mãos de luzes, fez uma prece, conversou com as entidades que estavam com ela, sofredoras, e ela voltou, outra pessoa, outra mulher. Aquela aflição que ela tinha de poder, de dinheiro, de riqueza, ela melhorou. E no livro Jesus no Lar, lição número 2, nós vamos encontrar, na casa de Simão Pedro, a sua sogra, já entretendo uma conversa com Jesus no culto do Evangelho do Lar. A aflição sumiu e ela se tornou uma mulher abnegada e seguidora do Evangelho de Jesus. Muito obrigada. Lindo, muito lindo isso, né? Muito lindo esses exemplos que vêm da passagem de Jesus. Muito lindo. Então, aí ele fala que do devotamento e da abnegação sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres. E isso lhe impõe a caridade e a humildade. Bom, não tem como eu ser abnegado sem ser humilde. Eu tenho que me abdicar das minhas imperfeições, do meu egoísmo, do meu orgulho, e isso vai me fazer ser humilde e caridoso. Uma coisa puxa a outra. Não tem como eu ser preguiçoso e devotado ao mesmo tempo. Ou eu sou preguiçoso ou eu sou devotado.
Percebe? Então, quando eu me entrego ao devotamento, ao trabalho, sem ficar preocupando com cansaço, com qualquer obstáculo que tenha, para conquistar aquilo que eu preciso conquistar, seja para mim, para as pessoas que estão à minha volta, eu me entrego ao trabalho, a caridade vem junto, porque eu estou ajudando a mim, posso estar ajudando um monte de gente à minha volta. Por quê? Se você é o exemplo, é como se você colocasse uma luz, uma lanterna no seu caminho. Quando você faz isso, que você ilumina seu caminho, você acaba iluminando o caminho de quem está do seu lado. Por exemplo, eu quero conquistar uma vida melhor para minha família, eu me dedico ao trabalho, falando materialmente mesmo. Me dedico ao trabalho e eu vou, me esforço e eu começo a prosperar. Eu trabalho muito, me dedico muito, trabalho bastante, eu começo a prosperar. Essa prosperidade financeira que eu estou trazendo para mim vai beneficiar somente a mim? A não ser que eu seja muito egoísta. Mas vai beneficiar a minha família. Vou conseguir dar uma casa mais confortável para minha família, uma alimentação mais equilibrada, enfim, né? Ou seja, e aí as pessoas que veem que eu estou caminhando, que eu estou melhorando, o que você está fazendo? O que você fez que você melhorou de vida dessa forma? Você começa a ser referência, você começa a ser exemplo. E aí, automaticamente, você vai mostrando para as outras pessoas também o caminho para melhorar. E isso não deixa de ser caridade. Quando você é uma referência, quando você é um exemplo, é também caridade. Aí você vê que você pode ajudar aquela pessoa também a chegar onde você chegou. Não, vem cá, vou te mostrar. Eu fiz isso, isso, isso. Deixa eu te ensinar o caminho das pedras. Não foi isso que Jesus fez? Veio nos mostrar o caminho das pedras. Veio falar, meus filhos, gente, o caminho é esse. Eu já passei por tudo que vocês passaram. Vai por aqui. Vai por mim. Na linguagem de hoje, foi isso que Jesus fez. Mano, chega mais. Vai por mim. É aqui o caminho. Foi isso que Jesus fez. Só que a gente ainda não entendeu até hoje direito isso. Eu já passei pelo que vocês estão passando. Eu já cheguei lá. Faz o que eu estou dizendo. O caminho é esse. O valor verdadeiro é o do amor. É aí que a gente vai ser verdadeiramente feliz. E quando você se entrega a esse devotamento e a essa abnegação, e você começa a realizar as coisas e ajudar as pessoas, e você começa... Gente, não tem prazer maior. Um dos primeiros prazeres que a gente tem é o autoconhecimento. Quando você começa a se autoconhecer, entender quem é você de verdade, para que você veio no mundo, isso começa a alinhar seu caminho com o que você é, para aquilo que você verdadeiramente veio nesse mundo, isso te dá uma sensação de prazer inexplicável. Esse é o primeiro. O segundo é, quando você está no caminho, você pode até nem ter atingido ainda o objetivo que você queria atingir, mas só de saber que você está no caminho, você já fica bem com você. Você já fica... Sua alma parece que ela fica mais suave, mais leve. Aí, você ajuda alguém. E aí a pessoa te olha com aquele olho brilhando, não pelo agradecimento que ela te agradece, mas para você ver que realmente você ajudou ela, você mostrou um caminho que fez toda a diferença para ela. Aquilo vem uma luz no seu coração, te dá uma coisa tão boa na sua alma. Aí você entende o verdadeiro valor da caridade. Quando a pessoa te olha com o olho brilhando, um sorriso no rosto, fala assim, muito obrigado, aquilo que você fez por mim mudou minha vida. Não é pelo agradecimento que eu estou falando, não. A sensação de que você realmente ajudou a pessoa. Isso te dá um prazer inenarrável. Saber que uma pessoa respirou melhor porque cruzou seu caminho é um prazer inexplicável. Por isso está escrito no Evangelho, fora da caridade não há salvação.
Quando você se alinha com você mesmo e você começa a levar essa luz para o próximo, é maravilhoso. Você vai passar por desafio? Vai. Mas essa luz fica tão resplandecente em você que os desafios, eles deixam de ser aquele mundo de problema e dor. Você começa a enxergar ele no tamanho que ele é, o problema no tamanho que ele é. E aí o fardo fica leve. E o jugo fica suave. Entenderam por que Jesus falou isso? Esse é o verdadeiro sentido. Seguir Jesus é isso. É saber que eu posso buscar a minha felicidade, que eu sou capaz de buscar a minha felicidade e, consequentemente, inevitavelmente, buscando a minha felicidade, eu sou capaz de ajudar as pessoas também a buscar a felicidade delas. O bem que vai contagiando, que vai arrastando, o bem que arrasta. Quanto mais você faz o bem para você, você espalha esse bem para o próximo. E a sua vida vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais prazerosa. E aí você vai enfrentando os desafios com aquela fé verdadeira que eu falei no início aqui, que Deus não vai te abandonar. De repente, a hora que você menos espera, uma porta se abre na sua frente. Achei a solução. Obrigado, Deus. Confia para você ver. Se permita confiar, pelo menos um pouquinho no que eu estou falando. Mas não no que eu estou falando em si. Em Deus. Se permita confiar em Deus. Pelo menos um pouquinho mais na sua vida. Você vai ver quantos milagres vão acontecer na sua vida. Se conecta mais a Ele. E confia mais em você. Se conecte a você no que você é capaz. Você vai ver quantos milagres você vai promover no seu caminho e vai ajudar as pessoas à sua volta também. Mas para isso, as duas palavrinhas. Você tem que lembrar delas. Devotamento e abnegação. Principalmente, se abdique de tudo aquilo que te causa infelicidade. Se abdique de tudo aquilo que arrasta a dor com você. Para isso, você vai ter que vencer um grande monstro que tem aí na sua frente. Quem que é esse monstro? Você sabe quem é? Você mesmo. Nosso maior desafio é vencer nós mesmos. E a gente consegue com devotamento e abnegação. Que é o que vai fazer a humanidade evoluir. É o que ele falou aqui. Vai fazer o ser humano evoluir. E aí vai vir a sensação de dever cumprido. Consegui. Obrigado, meu Pai. É assim que funciona. Assim é o caminho que Jesus nos prometeu. Vinde a mim, vós que sofreis. E o sofrimento vai embora. É só se dedicar um pouquinho mais, não é muito, é um pouquinho mais. Todos os dias. Que uma hora vai passar. Isso também passará. Infelizmente, está chegando a hora da gente encerrar. Vou chamar nosso amigo aqui. Eu não sei vocês, mas para mim parece que a gente acabou de começar, né? A gente acabou de começar, já está acabando. Então, vou chamar nosso amigo para a gente fazer o encerramento. Lembrando que, para quem está vindo a primeira vez, assim que encerrar aqui, a gente daqui a pouco vai fazer a leitura das psicografias. Para quem quiser continuar aqui com a gente, vocês vão poder ouvir as mensagens que foram recebidas da espiritualidade. Então vamos, mais uma vez, né, nos conectar a nós mesmos, buscar aquela respiração mais tranquila. Enche seu peito de ar e solta. Se conecte agora também
não só a você, mas a Jesus. E agradeça. Vamos agradecer por mais uma noite abençoada que Deus nos permitiu poder compartilhar esse conhecimento que Jesus nos trouxe há tanto tempo, mas que ainda é tão importante aprendermos isso. Claro que agradecemos primeiramente a Ele por nos propiciar os ensinamentos profundos que verdadeiramente são capazes de nos salvar de nós mesmos. Obrigado, meu amigo. Obrigado por tanto amor e por tanto ensinamento. Agradeçamos também aos nossos mentores espirituais, esses abnegados, devotados irmãos da espiritualidade que sempre nos acompanham aqui nos nossos estudos, nos trazendo, através da inspiração e da intuição, as respostas, o entendimento e até mesmo as perguntas necessárias para que tenhamos um entendimento mais claro de cada questão. Obrigado, meus amigos, por nos propiciar esse momento de sabedoria. Agradeçamos a cada um dos nossos irmãos da espiritualidade que vieram aqui também aprender conosco. E que são muitos. Eu agradeço particularmente a cada um de vocês que estão aqui comigo essa noite, tanto presencialmente, quanto virtualmente, quanto espiritualmente, nessa noite abençoada de grandes aprendizados. E assim, com o coração cheio de gratidão e de amor, nós voltamos a irradiar aquela nossa luz interior, nos tornando assim pequenos pontos de luz que irradia tudo que está à nossa volta. E assim vamos realmente nos reconectando uns aos outros, estabelecendo aquela corrente maravilhosa de luz, sejam entre nós encarnados, sejam com os nossos irmãos da espiritualidade. E essa corrente de luz que nos conecta também ao nosso mestre e amigo Jesus. E assim, sensação de plenitude, de paz, de segurança, vai tomando conta de cada um de nós nessa corrente magnífica de luz. Nós usamos então o nosso livre-arbítrio para direcionar essa corrente de luz ao alto, ao firmamento, para que, chegando lá, atinja o coração dos espíritos de luz que estão aqui para proteger e amparar o nosso planeta, que fazem parte do exército do Cristo, estão aqui para nos ajudar a passar por esse momento de transição, que eles recebam essas luzes, essa nossa corrente de luz, as abnegadas irmãs de Maria também, todos eles recebam essa corrente de luz e potencialize tudo isso, devolvendo para o planeta, em forma de chuva de bênção. Que o planeta inteiro possa agora receber essa chuva de luzes, de bênçãos, que sejam esperança no coração de cada um dos nossos irmãos em humanidade. Principalmente aqueles que estão nas zonas de guerra e de conflito, muitos em desespero, que essa luz possa confortar seus corações, consolar suas almas. Nossos irmãos que estão em estados terminais, nos hospitais, no momento derradeiro, despedida desse plano físico, nossos irmãos que sofrem a despedida de algum ente querido que já desencarnou, sofre a dor da saudade, que tenham seus corações consolados. Nossos irmãos que estão sofrendo a maior pandemia que hoje assola o nosso planeta, a pandemia da depressão e das doenças da mente, as crises de pânico, de ansiedade, todos nossos irmãos possam também ser consolados. E em especial pedimos para a nossa lista de oração, que cada um desses nomes
sejam visitados pela espiritualidade e sejam medicados e amparados. David de Paula, Pamela Cristina Almeida Leal, Yuri Léo Fukuda, Walter Barcelos, Sônia Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Maria Aparecida Campos, Ismeire Lúcia Reis, Marta Maria Gonçalves, Carlos Alberto de Freitas, Lucas Vitorazzi, Marilita Falangola, José de Paula Filho, Maria Dolores Alonso, Antônio Cândido Lopes, Terezinha Reis, Lorena Reis, Leandro Reis, Ana Clara Franco, Gabriele Cristina Gonzaga, Elton Mendes de Oliveira, Luca Arantes Valadares, Getúlio Moreira Lacerda, Milton Alexandre Pimentel, Juliana Pimentel, José Geraldo de Souza, Amanda Rodrigues de Souza, Eduardo Henrique de Souza, Pedro Gilberto Cândido, Neus Duarte da Silva, José Cândido da Silva, Vilmar Tomás Pereira, Francis Pedroso Fernandes, João Bessim, Carlos Roberto da Silva, Giovana Leonardo de Moraes, Luiz Renato Ferreira, Suzana Terezinha da Cunha, Alexandre Roberto de Oliveira Júnior, Perpétua Maria Montijo, Cleonice Fernandes Borges, Henri Dias Mariano, Iraci Gomes, Nilda Maria Ribeiro, Luiz Leandro dos Santos, Juliana Freitas, Silva Miele Namias, Sebastiana Teodora dos Santos, Janice Queiroz, Marcelo Pires Ferreira, Natália Queiroz Carvalho, Luciana Bebiano, Benigno Bebiano, os nossos irmãos desencarnados, Helena Barbosa de Freitas, José Baltazar dos Reis, Orlando de Paula Sobrinho, Gisele Cristina de Paula, Dorival Delfino, Oswaldo Teixeira, Regina Teixeira, Maria Cândida Pereira, Maria Maia, Raul Amaral, Antônio Teixeira de Lima, Manuel Afonso de Almeida, Miguel Afonso de Almeida, Ana Beatriz Macedo, Dirce Souza Costa, Giovanni César Reis, Arnaldo Ascioli Filho, Tereza Benedita de Oliveira, Lúcio Humberto Ferreira Lopes, Bruno Reinaldo de Oliveira, Tatiane Silva Lemos, João Afonso de Almeida, Francisco Cândido Xavier, Antônio Del Castillo Ledesma, Ana Beatriz Keiter, Rafael Maciel de Brito, Joeci Evangelista Pereira, Getúlio Moreira Lacerda, Júlio Cândido Ferreira, Letícia Venturini, Santina Sacardi, Gilberto Lopes Dias e Leila Maria dos Cruz. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditaste dever afligir todos esses nossos irmãos pelo sofrimento e pela doença. Lançai-nos, vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre o seu sofrimento, e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê às minhas mãos trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. E que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã, sempre. Assim seja. Bom, pessoal, agora a gente vai dar início às leituras. Deixa eu só ver com o pessoal se eles já vão sair. Só um minutinho.
Já estão chegando aqui, gente. Já arrumando aqui. Eu tenho a impressão que ainda estava ouvindo a sua voz. Eu acho que essas duas mensagens distraem. Queridos amigos desta casa fraterna, sabemos que a vida não anda nada fácil aí na Terra, mas isso é necessário para poderem realizar o melhoramento moral. Somos todos imperfeitos e estamos em busca da nossa elevação espiritual. Somos filhos do mesmo Pai e seu amor e misericórdia nos guia e nos orienta e protege à medida em que vamos tomando a consciência deste processo evolutivo, mais se é cobrado, mais ferramentas lhes são apresentadas para trabalhar seu conhecimento e a dedicação. Meus irmãos, estamos em busca de nós mesmos, de nossa essência, da nossa alma. E o que mais nos fere é a ausência de nós mesmos. Como somos tão ignorantes sobre as coisas celestes, temos muito a aprender, e este aprendizado tem que ser substancial, concreto e fiel aos seus valores morais. Juntos, meus irmãos, vamos evoluindo e fazendo uma teia em que nossas vidas estão entrelaçadas. Não tem como nós não nos importarmos com os nossos semelhantes, pois a vida é um ciclo e retornaremos ao mesmo lugar até aprendermos a lição e evoluirmos. Somos herdeiros de nossas atitudes. O que plantamos é o que será colhido. Então, não deixes que a mágoa, rancor, ódio, raiva sejam plantados em seu coração. Plantes aquilo que frutificará, aquilo que possui raízes profundas como o amor, a piedade, a alegria e o bom ânimo, a gratidão. Que Jesus abençoe a todos vocês que de algum modo estejam ligados a esta casa. Beatriz. Queridos amigos que estão nesta casa fraterna, esta casa está repleta de amor e benevolência, que olha para o próximo como irmão. Isso, meus irmãos, é o que mais importa, olharmos ao próximo como amigo e irmão de caminhada. Pois o que vamos levar desta vida, senão o amor? O amor sublime que acalenta, mas também que corrige. Estamos aqui nesta casa para podermos aprender mais sobre nosso Senhor Jesus e as leis universais, a fim de que possamos evoluir. Muitos de nós sabemos que não estamos trabalhando como deveríamos, mas o que está fazendo com este tempo que lhe foi dado por Deus? Se não estás cuidando do próximo como a ti mesmo, como faz? É o que é o seu melhor? Poderíamos auxiliar mais, nos doar mais de alma e coração? Sei que estamos evoluindo e que precisamos acordar para pequenos detalhes. Então, o que buscas aqui? Nada está pronto, tudo está por fazer. Então, busque este afeto no seu íntimo e auxilie o próximo. Que Jesus abençoe. José. Conhecimento é arma para que possamos nos munir para enfrentar a vida na Terra. Muito do amor despendido vem em forma de revolta se estamos olhando para o retorno. O amor, meus amigos, não é moeda de troca, é muito além de viver, de conviver, de estar ao lado. Estar ao lado é nem estar presente, pois às vezes estamos com pensamentos longe. Estarmos presentes é um presente, e que poucos hoje em dia conseguem dar.
Muitos conhecem, mas apenas o que o dinheiro... Muitos conhecem apenas o que o dinheiro pode comprar. Mas o que realmente importa? Estamos aqui de passagem e com esta viagem aprenderemos muito. Que Jesus abençoe vocês. Amém. Boa noite. A primeira mensagem chama A Roda da Vida. Somos seres em constante evolução. Temos muitas fases em nossas vidas, que vão se modificando de acordo com as influências do ambiente, os aprendizados, os tropeços, os desenganos, as paixões e desilusões. Temos sempre pontos marcantes que norteiam nossos passos e indicam a direção. Essa trajetória pode ser satisfatória ou tumultuada. Tudo depende das nossas escolhas e decisões. A dúvida sempre vai surgir, principalmente quando temos dois caminhos diferentes a seguir. O que fazer nessas situações? Como decidir, como escolher, quem devo ouvir? Faça um levantamento dos pontos positivos e negativos de cada caminho. Verifique o tempo para chegar em cada lugar. Converse não somente com a sua consciência, mas também com o seu coração. Nossas emoções são muito importantes de serem consideradas, desde que elas estejam saudáveis. A sabedoria e o discernimento são fatores pontuais para as nossas decisões. Sempre pergunte se a sua decisão vai afetar somente a você ou envolve outras pessoas. Qual o limite das nossas decisões? Até onde posso pensar? Somente em mim? Tudo é muito relativo e deve ser analisado com cautela. Muitas vezes as coisas são transitórias e passageiras, mas necessárias para novas oportunidades. Sabedoria e equilíbrio, nossa roda do tempo, nossas escolhas e ações. Tudo é constante e mutável. Age sempre com discernimento e amor, acolhimento e satisfação. Sinta-se bem, fazendo e praticando o bem. Direcione a sua roda da vida. A responsabilidade de cada ato é seu. Então pense bem e modifique. Transforme o seu espírito para seguir o ciclo das existências. Seja feliz e plante o bem por onde passar. De um amigo dedicado da Casa Fraterna. A outra é para Dona Vilma. Dona Vilma, aqui quem está falando é a sua filha Alice. Como é bom falar com você, minha mãe querida. Faz muito tempo que venho tentando ter essa conversa com você. Mas nem sempre as coisas são simples por aqui. Somos supervisionados o tempo todo e temos que seguir as condutas deste lugar. Tudo é muito novo para mim. Tive que mudar muita coisa, minha mãe. Muitas das minhas atitudes realizadas na Terra não são permitidas por aqui. Não tenho controle e nem domínio de nada do que tinha antes. E isso me causou bastante revolta e raiva. Tenho certeza que, porque ninguém... Não, tinha certeza de que por aqui ninguém iria me impedir de fazer as coisas que desejava. Grande engano, grande decepção. Ao invés de melhorar, só provava tudo aquilo que vinha sentindo. Não, ao invés de melhorar, só piorava tudo aquilo que vinha sentindo. Problemas não mudam, eles continuam em qualquer lugar quando não são resolvidos. Por muitas vezes gritei, chorei, me agredi, porque não queria mais esta vida. Nada estava bom e por muito tempo continuou não sendo bom. De tanto sofrer e tentar manter as mesmas atitudes sem sucesso, percebi que o jeito era fazer algo diferente. Então comecei a observar os outros,
ouvir alguns estudos e conselhos que antes só tapavam os ouvidos. Isso foi fazendo com que depois de muito tempo, com que aquele sentimento que tinha antes se transformasse, inicialmente em vergonha, tristeza, por tudo que tinha feito. Foi humilhante. Pensar em tudo que fiz com você, minha mãe. Como não tinha ideia das minhas ações. Quem muito acha que está por cima, realmente está bem no fundo do poço. Não foi fácil subir tudo isso. Não foi fácil subir tudo que caí. E ainda estou tentando, minha mãe. Quero muito, nesta mensagem, pedir perdão a toda a família, mas principalmente a você, minha mãe. Minha mãe que tentou várias vezes me fazer mudar de ideia e de atitude. Não tive forças para suportar tudo aquilo. Fui muito fraca e caí bastante ao tirar a oportunidade da minha vida. Tenho muito que aprender ainda, minha mãe, porque às vezes ainda tenho algumas recaídas nos sentimentos, mas logo os amigos que fiz por aqui me ajudam a mudar e voltar novamente nos eixos. Quero ser outra pessoa, minha mãe. Vou conseguir ser tudo aquilo que você desejou que eu fosse. Vou fazer isso por mim e por você. Gratidão pelo seu amor, pelas orações que tem feito. Me ajudam muito. Como pude perder tudo isso? É por isso que o arrependimento surge e começo a ficar decepcionada comigo. Enfim, estou feliz por ter a oportunidade de pedir perdão a vocês. Espero que um dia possam me perdoar e que eu possa fazer tudo diferente do que fiz. Te amo, minha mãe. Alguém conhece? Dona Vilma, da Alice? Não? Depois eu leio a Geise, mandei para o seu WhatsApp. São duas. Boa noite, pessoal. Fez essa flor aqui, você vai mostrar. Escreveu assim embaixo. A alma é um ser que muitos deles precisam evoluir. Às vezes fazemos escolhas erradas. E para reverter é mais difícil. Seja justa. Benedita. Aí depois fez esse desenho aqui. Minha querida amiga, lembre-se que nessa encarnação você pode fazer as coisas diferentes, que pode ir muito mais além do que não precisa. Pera lá. Que pode ir muito mais além. Que não precisa regredir a alguns comportamentos que te tragam inimigos do passado. Cuidado com seus pensamentos. Cristina Soares. Aí esse aqui foi fazendo mudar de lápis de cor. E aí foi ficando assim, tá? Não sei por que ele fez isso, não. Aí fala assim, ó. Era uma vez um lugar bem velho, com coisas antigas, mas que tinha uma mágica. Lá há muito tempo morava um senhor que gostava de cuidar daquelas coisas. Então, o dono quase não ia, pois sabia que estava em boas mãos. Um belo dia, o filho do dono esteve lá e começou a questionar por que aquele senhor gostava de ficar ali.
naquele lugar antigo? E ele respondeu: aqui me sinto feliz, mas quase não se tem o que fazer. Mas gosto de observar as coisas. Sempre me aparece um menininho por aqui e vejo o quanto meu tempo foi precioso e fico feliz de ter a oportunidade de vivenciar isso sempre tenho tudo aqui. E cuidar também dessas memórias me faz muito feliz. E o rapaz, então, cheio de compromissos, foi embora. E um dia, esse mesmo rapaz ficou doente, e muito doente. E quando ele voltou àquele lugar, o menino que lá brincava estava grande e passou a cuidar daquelas coisas, e sempre sorrindo. Seu pai havia falecido, o senhor que cuidava daquelas coisas também. E ele, doente, já não havia mais volta, perguntou ao jovem, que agora lá trabalhava: o que te faz cuidar dessas coisas antigas com tanta felicidade? O rapaz, com um sorriso, responde: meu senhor, isso tudo aqui nem sei de quem é. Mas o senhor que cuidava daqui me disse que o dono daqui gostava muito dessas coisas, mas que o mais importante era todos os dias sentar de frente àquela montanha e ver o pôr do sol e saber que o dia foi concluído com amor e alegria. Quando eu vinha para cá, era meu presente precioso, pois minha mãe havia falecido. E o meu pai, de tristeza, também acabou morrendo. Então, vinha sempre para cá e percebi que Jesus não havia me deixado só. Então, sou feliz por, depois que estou aqui, já apareceram outras crianças e nunca fui desamparado. Então, todos os dias, com muito amor e carinho, curto todos os dias com muito amor e carinho. E o que estava doente olhou para trás e percebeu que tinha deixado a vida passar e que não tinha visto ainda o pôr do sol e que jamais se preocupou com isso. Ao pedir para aquele rapaz que ficasse de companhia para ver o pôr do sol, disse a ele que tudo ali agora era dele, pois ele estava com uma doença terminal e que não tinha forças para continuar. O rapaz, muito simples, disse ao senhor: fica ao meu lado e aprecie o pôr do sol. E verás que isso vai te curar e amanhã estaremos aqui novamente. Por mais importante, pois o mais importante para mim não são as suas coisas, mas sim a sua companhia. No outro dia, infelizmente, o doente não estava ali mais. O jovem que ficou aprende que o melhor são os pequenos momentos, como o velho havia lhe ensinado. Tadeu. É a discrepância, né, de altura. Boa noite a todos. Por vezes, irmãos procuram a grandiosidade e a graciosidade de Deus nos mais altos céus e se esquecem que Deus está muito mais perto de nós, através de cada um de nossos irmãos. Não se esqueçam, se somos a imagem e semelhança do Altíssimo, então por que de tantas maldades nos corações? Muitos irmãos movidos pela ganância e orgulho se esquecem que somos uma família única, filhos do mesmo Pai, e que devemos amar uns aos outros. Portanto, irmãos, orem uns pelos outros, orem pela paz
e, sobretudo, acolham uns aos outros, sem olhar os defeitos dos irmãos, pois assim, através deste seu exemplo, outros irmãos entenderão que somente através do amor se conseguirá a plenitude e a paz almejada no planeta azul. Ricardo Antunes. Irmãos aqui reunidos, os dias difíceis em que as intempéries da vida nos apresentam, têm por finalidade mostrar a lição a ser aprendida. É a dificuldade no trabalho, é o familiar que traz situações desafiadoras, é o amigo que não o compreende. Portanto, irmãos, não vejam somente o lado sombrio das situações em que vives, pois, se olhardes com desespero e desesperança, não enxergarás o grandioso aprendizado e deixará de aproveitar a oportunidade de evoluir. Irmãos, veja com bons olhos toda a situação desafiadora que vives e trarás grandiosas lições para a sua caminhada. E saibam, amigos, muitas situações vós mesmos pedistes, para que aprimores a sua moral e evolução. Tem mais duas aqui, pessoal, que a Geise fez e ela mandou para a gente. Ela teve que ir embora. Fazer a leitura. A primeira chama A Luz do Amor. Que a luz do amor se acenda tão grandemente dentro de nós, dentro de cada um de nós, como o sol brilhante que traz a vida à terra. Não esqueçam, irmãos, que é essa luz que alimenta o espírito, assim como o sol torna possível a vida do corpo de carne. Não tenham medo das interferências obscuras que possam ameaçar ofuscar essa luz. Elas acontecem unicamente para nos mostrar o quanto são capazes de acreditar que alimentam essa luz. O amor, meus irmãos, é fonte constante de benfeitoria para vós. Alimentando essa energia, só tens a ganhar. Ganhar em plenitude, ganhar em sabedoria, ganhar em coragem para enfrentar as vicissitudes da vida. Aquele que mais ama, contrariando o que muitos pensam, é o mais forte em suas batalhas. É o que mais consegue direcionar suas decisões para o lugar certo. É o que tem o caminho mais iluminado. Ninguém peca por amar demais. O amor em demasia traz disciplina, fortalecimento e sabedoria. Vivenciar as dificuldades passa a ser oportunidade e não desespero. Aquele que ama o irmão que não o quer bem, não está sendo tolo, está sendo sábio diante da verdade da vida. Afinal, cada um dá o que tem. Se tens amor, consegue dar amor. Se recebe ódio, irmão, devolva com amor. Se recebe ingratidão, devolva com amor. Se recebe injustiça, devolva com amor. Por muitas vezes serão testados em oportunidades que o instigarão a odiar, mas que se está mesmo aprendendo a lição, provará para si mesmo que o que tens a dar será sempre o amor. Perpetuem, irmãos, essa convicção, que o amor que Jesus nos ensinou deve ser a luz que nos guia em nosso caminho. Somente essa luz nos levará para o destino certo da evolução. Escancarem sempre que possível as portas do coração para esse sentimento que novamente é luz. Vejam esse sentimento como ele é, luz. Entenderão o que a vida quer nos mostrar e se olharem abertamente para essa luz tão resplandecente que é um presente do nosso Criador, com toda a sua sabedoria e amor. Ele nos presenteou com um pouquinho do amor que ele possui. Esse amor já é imenso, irmãos. Já move a vida que conhecemos. Imaginem o quanto podemos alcançar em plenitude se seguirmos essa luz até a sua fonte, até a sua origem. Nosso Criador nos quer ao lado dele. O caminho, irmãos, ainda parece infinito, mas não é. Dediquemos nossas energias em seguir os ensinamentos do nosso irmão Jesus,
que a cada dia estaremos um pouquinho mais próximos dessa bênção tão grandiosa. O caminho é longo, é tortuoso, cheio de obstáculos, de intervenções para nos testar, para testar nossa força e sabedoria. Mas, se seguirmos o rastro dessa luz tão abençoada que é o amor, já estaremos no caminho certo. A dificuldade não será empecilho, mas oportunidade de progresso. Luz no caminho de todos, irmãos, e paz no coração. Que Jesus abençoe. E a última. Finda, meus irmãos, a cada dia, uma etapa do progresso para início de outra. Estão em constante renovação de novas lições. Mas para que nova lição chegue, a passada deve ter sido bem aprendida. Se os ciclos se repetem, devem prestar mais atenção às lições que a vida quer ensinar. Reconheçam, irmãos, a bênção concedida pelo nosso Criador a cada dia, o presente que recebem a cada amanhecer, o quanto cada um dos seus dias são oportunidades únicas de progresso. Portanto, irmãos, passem a ver os vossos dias como um presente oferecido do nosso Criador, especialmente para vós. Pensem em cada amanhecer o quão abençoados são pela oportunidade de abrir os olhos e aprender com cada uma das horas que recebem de presente. Cuidem, irmãos, desse presente com todo o amor que conseguem. Ainda será mínimo diante de todo o amor que nosso Criador empregou para vos dedicar esse presente. Entendam a preciosidade dessa dedicação. Entendam o quanto esse presente é valioso, portanto, quando pensarem nas questões materiais da vida, lembrem-se daquilo que mais vale, o presente que aquele que vos criou vos deu, o seu dia, cheio de oportunidades de crescimento. Não desperdicem esse presente com banalidades, desamores, ódio, vingança ou qualquer sentimento que manchem esse presente. Porque cada um desses sofrimentos contrários à lei do amor são como manchas de poluição que contaminará esse presente feito com tanto amor e dedicado a vós. Cuidar do seu dia, do seu presente, é banhá-lo com amor, caridade, aperfeiçoamento, entendimento, fraternidade. Se assim o fizer, no lugar das manchas degradantes, terão luzes de bênçãos que povoarão toda a sua existência. Os presentes bem cuidados se acumularão em sua história, e quando olhar para trás, verá luzes em seus passos que só aumentarão o brilho. No próximo amanhecer, irmãos, pensem em como querem cuidar do presente, cheio de amor que estarão recebendo novinho e pronto para vós, com as luzes ou poluição. Sejam sábios em sua decisão. Fiquem com as bênçãos do nosso Senhor Jesus e do nosso Criador. É isso aí, pessoal. Essas são... O que a gente fala aqui, as mensagens, né? Exatamente. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Mais uma vez, gratidão pela companhia de cada um de vocês aqui. Jesus abençoe, viu?